Nós vivemos hoje num tempo de excessos. Um excesso de informações, um excesso de ofertas, um excesso de sensações. E tudo isso faz com que as pessoas se sintam perdidas no meio disso tudo, sem saber quem elas são de fato. E isso também comprova que existe um desequilíbrio. Onde existem tantos excessos é porque um desequilíbrio está estabelecido. E onde o desequilíbrio está estabelecido, existe uma supremacia mental sobre o espírito. Existe, na verdade, uma sobreposição da mente ao espírito, o que gera todo esse desequilíbrio. O espírito é o próprio equilíbrio. Quando está desperto dentro do ser humano, ele indica o caminho naturalmente. Já a mente não, ela não sabe o que quer, ela é contraditória. Num dia ela quer uma coisa, no outro dia ela já quer outra. Num minuto ela quer uma coisa e no minuto seguinte já outra. Então a mente ela é instável, ela é suscetível às influências externas. Já o espírito ele é pronto, como disse Cristo, e sabe o que quer, para onde precisa ir, o que precisa fazer. Mas o problema é que o espírito dorme dentro da maior parte das pessoas e daí elas vivem apenas no piloto automático dessa racionalidade mental programada pelo ambiente externo, pelas ideologias, pelos dogmas, pelos modismos, pelas tendências, pelas sensações do mundo, ou seja, por todas essas ilusões que hoje governam a vida das pessoas. Então, existe um excesso estabelecido hoje, isso é fato. E por causa desse excesso, as pessoas não sabem o que querem, o que precisam fazer. E o excesso está em tudo, até no estudo, até nas leituras. Estudar demais e ler demais é também um desequilíbrio. Não que o ser humano não deva ler, não deva estudar, não deva buscar o conhecimento, por favor, não é isso que eu estou falando. Mas se o ser humano trabalhar apenas com a sua mente, utilizar apenas a sua mente como ferramenta de pesquisa, buscando em livros, ele também não vai se desenvolver, porque o ser humano precisa trabalhar com o espírito, com a intuição. E a mente, ela precisa desempenhar a sua tarefa como um instrumento de apoio, no seu devido lugar, sem querer suplantar o espírito. Porque se ela suplanta o espírito, surge o desequilíbrio, surgem os excessos, surgem os problemas, a dor, o sofrimento, a aflição, a depressão, etc. e tal. Então eu vou ler aqui uma pequena passagem da obra Na Luz da Verdade de Abdrushim, no capítulo Que é que procurais, que fala dessa questão da simplicidade, da busca interior, da autenticidade, como o ser humano precisa buscar para que a sua busca seja verdadeira. Vamos lá então. Vede essa infinidade de livros. Através dele o espírito humano só se estafará, não se vivificará. E isso é a prova da esterilidade de tudo quanto oferecem. Sim, pois o que cansa o espírito jamais pode ser autêntico. Então, até nisso existe um excesso hoje. Um excesso de publicação de livros. E através desse esforço apenas mental de querer ler, de querer pesquisar apenas nos livros e não na vida, não na intuição, não na vida interior, não no espírito, o ser humano acaba se estafando, o ser humano acaba se cansando, porque é o excesso mental que cansa o ser humano. Essa mente sempre a 1000 por hora que sufoca a vida interior, ela cansa o indivíduo, rouba todas as suas energias, desviando-as para alvos errados,
e equivocados. Então a energia do ser humano ela deve ser direcionada para a intuição, para a vida interior, e depois a mente deve fazer o seu trabalho de decodificação disso que o espírito apresenta espontaneamente e naturalmente através da intuição. Então tudo o que cansa o espírito, tudo o que cansa o ser humano não pode ser autêntico, não pode ser original, porque o desenvolvimento espiritual ele precisa ser alcançado naturalmente, de dentro para fora, por meio do trabalho do espírito e não do trabalho mental apenas. Não adianta trabalhar com a mente única e exclusivamente e manter o espírito dormente e indolente dentro de si, porque daí o ser humano não entra em conexão com as energias espirituais, com as energias cósmicas que o preenchem de fato e lhe permitem ter intuições, insights, sacadas. O ser humano ele precisa encontrar dentro de si uma conexão, uma ligação para que ele chegue às coisas. E essa conexão ela é intuitiva, ela não é meramente racional. O ser humano pode pensar, pensar e pensar, mas se ele não conseguir intuir as coisas, ele fica no vazio, ele fica no abstrato, ele fica dando voltas em torno do objeto do seu pensamento, sem conseguir abarcá-lo, sem conseguir intuí-lo. Então esse é o problema. Então existe hoje uma esterilidade, todo esse excesso de livros, todo esse excesso de informações comprova que a humanidade está estéril espiritualmente. Os seres humanos não estão conseguindo originar mais nada, não estão conseguindo formar mais nada. Batem cabeça em torno de discussões fúteis, ocas, vazias, superficiais. Existe apenas vaidade intelectual, a busca pelo poder através do conhecimento, né? Então, tudo isso precisa ser transcendido. O ser humano precisa buscar pelo verdadeiro saber espiritual e não apenas o conhecimento terreno. Ele é importante sim, mas precisa estar no seu devido lugar. Precisa estar no seu devido lugar, né? Então, na sequência, Abdrushim diz o seguinte aqui. Vamos lá. O pão espiritual nutre imediatamente, a verdade restaura e a luz vivifica. As pessoas simples devem, portanto, desanimar quando veem quais os muros que foram levantados pela chamada ciência do espírito ante o além. Quem, dentre os simples, pode entender as frases eruditas e estranhas expressões? Destinar-se-á, então, o além só para os iniciados? Né? Então, o que acontece? Existe hoje uma complexificação, uma complicação da vida intelectual. Os seres humanos estão cada vez mais longe da simplicidade da vida. A vida é muito simples, mas em sua mente os seres humanos vão complexificando as coisas, vão tornando-as cada vez mais abstratas, de modo que as ideias não tenham mais conexão com a realidade. Por isso, as discussões vazias e ocas de hoje em dia. Se gasta milhares e milhares de palavras para não dizer nada. É isso. Se gastam milhares e milhares de palavras para não dizer nada. Por quê? Porque as pessoas estão aqui, nesse piloto automático da mente, que não sente, que não intui nada. Quando o ser humano intui algo dentro dele e surge aquela intuição profunda, com poucas palavras ele consegue expressar o que sente. Porque a intuição, ela é direta. A intuição é que confere um rumo aos pensamentos, às palavras e aos conceitos. Vamos continuar aqui então. E eis que falam de Deus.
Acaso se faz mister erigir uma universidade para aí se aprender antes a faculdade de entender a noção da divindade? Para onde leva essa mania que em grande parte decorre apenas da ambição? Como bêbados cambaleiam os leitores e os ouvintes de um lado para o outro, incertos, parciais, tolhidos, pois que foram afastados do caminho simples. Por causa de toda essa masturbação mental, por causa de toda essa vaidade mental, os seres humanos foram afastados do caminho simples. É muito simples chegar à compreensão da vida, à compreensão da obra de Deus. O espírito é pronto, como disse Cristo, mas a carne é fraca. E como os seres humanos soterraram o seu espírito com toda essa masturbação mental, com todo esse excesso de saberes fúteis que na verdade não se dirigem ao essencial, que o espírito foi esquecido. Existe hoje toda uma vaidade em torno de discurseiras difíceis e abstratas, mas que não dizem nada. E tudo isso afasta as pessoas do caminho simples, como disse Abdrushim. O caminho que leva a Deus é muito simples, porque o Espírito é pronto, como disse Cristo. Ele traz em si tudo o que o ser humano necessita. Basta deixar o Espírito fluir, se manifestar através da intuição, que assim o ser humano sabe exatamente o que fazer. Vamos então continuar aqui. Escutai, ó desalentados, erguei o olhar, vós que buscais com sinceridade. O caminho para o Altíssimo se acha pronto na frente de cada criatura humana. A erudição não é a porta que leva até lá. Então existe hoje toda uma glorificação da vida intelectual, da erudição, como se isso fosse o mais importante, como se isso sozinho levasse o ser humano à compreensão de Deus. Mas a erudição, a vida intelectual, na maior parte dos casos, afasta o ser humano de Deus. Não que o ser humano não deva buscar o conhecimento. Por favor, mas estou falando desse conhecimento meramente racional, dessa vaidade mental, da busca do saber por vaidade, para se enaltecer, para humilhar as outras pessoas, para posar de poderoso e sabe tudo. Então, isso precisa ser evitado pelo ser humano. Ele precisa buscar o seu caminho através da simplicidade interior, simplesmente ouvindo a sua intuição. O ser humano não precisa de muito, ele precisa apenas ouvir a sua intuição. Quem a ouve encontra o seu caminho de forma natural e espontânea e vai encontrando o que precisa no próprio caminho. Não nos livros, não em pesquisas extenuantes, não na ostentação intelectual, porque tudo isso é abstração. A vida não é abstração. A vida é intuição. A vida é intuição. E o que é a intuição? A intuição é um sentimento, o verdadeiro sentimento, que permite ao ser humano compreender as coisas dentro de si, nas profundezas do seu ser. A intuição é o toque das coisas no ser humano, no seu espírito, onde surge a apreensão da realidade, a compreensão da realidade de forma muito simples, singela, objetiva e direta. Mas onde o ser humano está apenas no piloto automático da sua mente, ele negligencia os sentimentos intuitivos, coloca de lado essa vida interior porque ela é muito simples, ela não permite a ostentação intelectual diante dos outros, a vaidade mental e racional.
Então, a intuição, ela retira a mente do pedestal em que ela se coloca indevidamente. A intuição coloca a mente no seu devido lugar, como um mero instrumento, utilizando-a como uma forma de elaborar pensamentos de forma simples, direta e objetiva. E muitas pessoas se sentem diminuídas nessa simplicidade, porque constroem toda uma complexidade fantasiosa e ilusória para si. Então, não é através dessa complexidade que o ser humano encontrará o sentido da vida e o caminho da salvação, mas através da simplicidade da intuição. Então, vamos lá, continuando. Escolheu Cristo Jesus, esse grande exemplo, no verdadeiro caminho para a luz, os seus discípulos entre os cultos fariseus? Entre pesquisadores das Escrituras? Tirou-os da singeleza e da simplicidade, pois eles não tinham com que se debater contra esse grande erro de que o caminho para a luz é difícil de aprender e árduo de seguir. Semelhante pensamento é o maior inimigo das criaturas humanas, pois é mentira. Então, o caminho para a luz, o caminho para a ascensão espiritual, ele não é difícil de ser trilhado. Ele exige apenas uma coisa: disponibilidade interior, humildade de coração, simplicidade, abertura, sinceridade, veracidade. É isso que o ser humano precisa para encontrar o caminho que leva à luz. Uma disponibilidade, é preciso estar disponível, é preciso ter uma sintonia dentro de si. E Abdrushim disse que essa ideia de que o caminho para a luz é difícil de ser encontrado é o maior erro dos seres humanos, porque tudo é muito simples na criação. O Criador colocou tudo aí, diante dos nossos olhos. Basta nós enxergarmos. E se os seres humanos não enxergam, é porque estão com vendas diante dos seus olhos. Que vendas são essas? A vaidade mental, a vaidade intelectual, a prepotência, a arrogância. Tudo isso são vendas que impedem os seres humanos de enxergarem o simples. E como o simples não permite a ostentação, porque o simples simplesmente é aquilo que o Espírito revela por meio da intuição, muitas pessoas não seguem esse caminho porque ele é muito singelo, ele é muito simplório. Mas não confundamos essa simplicidade com a mediocridade também, porque a mediocridade ela é resultante da própria abstração mental, da própria vaidade mental. O que é uma pessoa medíocre? É uma pessoa que pensa muitas coisas, mas de forma rasa, porque a mente é rasa. Quem está apenas na esfera mental é medíocre, é raso, porque somente o espírito, por meio da intuição, permite um aprofundamento das coisas. Somente o espírito permite ao ser humano se tornar profundo, direto, objetivo e simples ao mesmo tempo, porque a profundidade está na simplicidade. E a simplicidade não tem nada a ver com a mediocridade. Então, toda essa complexificação da vida, esse excesso de informações, de sensações, esse excesso de modismos, esse excesso de tendências, esse excesso de discursos, esses dogmas que engessam os seres humanos, tudo isso é resultante da esterilidade espiritual da humanidade. Onde existe um excesso é porque as pessoas estão estéreis, é porque a humanidade está estéril e não consegue mais elaborar nada que seja profundo, direto, objetivo e simples. Daí se parte para todas essas discurseiras abstratas que no fim não dizem nada.
apenas confundem. E daí as pessoas ficam tolhidas no meio disso, confusas, vão de um lado para o outro sem saber o que fazer, porque falta o básico, falta o essencial, falta a intuição dentro das pessoas que permite ouvir as respostas dentro de si. Deus fala às suas criaturas por meio da consciência interior. Basta ouvir a sua consciência e fazer o que ela diz para que o ser humano possa acertar o caminho. Mais do que isso, ele não precisa. Basta viver e ouvir a sua consciência. O ser humano se desenvolve espiritualmente na própria vida. Na própria vida. Não em livros. Ler é importante, sim. Eu também leio, eu também busco o conhecimento. Hoje já não tanto, porque hoje eu prefiro o silêncio, eu prefiro uma boa caminhada, mas quando eu tinha meus 20, 21, 22 anos, eu era um rato de biblioteca e achava que a coisa mais importante era ler e pensava que os livros me trariam as soluções para todos os problemas. Depois eu fui vendo que eu precisava encontrar as soluções para os problemas nas próprias vivências, nas experiências, na minha intuição. Foi isso que a obra Na Luz da Verdade de Abdrushim me ensinou. E por isso que eu divulgo essa obra aqui no meu canal, devido à sua importância, devido ao conteúdo que essa obra traz. Essa obra traz a palavra de Deus. E essa passagem que eu li é do primeiro capítulo da obra, que se chama Que é que procurais? Se você quiser ter uma compreensão melhor do que eu disse, leia o capítulo dessa obra. Você pode baixá-la, né? É só olhar aqui na descrição do vídeo que você pode baixá-la ou comprá-la. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!